Fala galera, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra complementar aquele vídeo de romantismo. Bom, eu falei sobre o romantismo no Brasil no último vídeo de literatura, mas eu não citei os autores, então hoje eu vou citar. Bom, começando pelos autores românticos portugueses, eu vou falar sobre três. Esses três são da poesia, tá bom? E é porque normalmente em vestibular cai mais os brasileiros, por isso que eu vou dar mais ênfase nos brasileiros, tá? Mas os portugueses, começando com Almeida Garré. Ele fazia poesia. Os primeiros poemas dele são neoclássicos, por exemplo, Camões, que faz referência aos Lusíadas, e depois de um tempo ele torna-se romântico. E uma das obras principais dele do romantismo chama Viagens na Minha Terra, em que ele conta sobre Portugal e sobre a terra dele, usando o sentimentalismo dele, claro. Depois nós temos Alexandre Herculano. Ele também escrevia poesia. Ele falava muito sobre a condição imaterial humana, sobre o espírito e coisas do tipo, e sobre a complexidade da vida. Ele era um cara bem, né? A principal obra dele é Eurico o Presbítero. Por fim, nós temos um grande romancista que chama-se Camilo Castelo Branco. Gente, esse cara, ele é incrível, sério, eu realmente acho ele muito bom. Ele é da segunda geração romântica, ele faz poesia lírica e satírica, 880, né? Uma hora ele fala sobre um mundo idealizado e na outra hora ele fala sobre um mundo amargurado. Ele fazia crítica à burguesia e aos preconceitos da época. E ele escrevia de tudo, esse cara. Ele escreveu novelas também, e a mais famosa se chama Amor de Perdição. Agora, passando para os nossos escritores românticos brasileiros, primeiro queria lembrar vocês, nós tivemos as três fases, que foi a primeira nacionalista, então os temas eram mais nacionais, a segunda era ultra romântica, e a terceira era social, eles falavam muito sobre a sociedade. Então, primeiro nós temos de poesia Gonçalves Dias, que era da primeira geração. Ele escrevia poesia, obviamente, né? Ele falava sobre amor, natureza, melancolia, saudade e Deus. A poesia dele mais conhecida é Canção do Exílio, que provavelmente você conhece ou já ouviu falar, é impossível. Inclusive, a gente usa para um mantra, né? De trigonometria, que agora eu não lembro, mas a gente usa. Depois nós temos Álvares de Azevedo, que é da segunda geração, também escrevia poesia. Bom, ele tinha uma atração pela morte e um subjetivismo melancólico, ou seja, esse cara era meio dramático para fins ruins. Ele também escreveu Ideias Íntimas, que é um poema muito conhecido, e na poesia dele, Lira dos 20 anos, é conhecido por ter duas faces, uma face angelical e uma mais satânica. Depois, por fim, na poesia nós temos o Castro Alves, que é da terceira geração, escrevia sobre questões sociais e ele sempre tentava promover os negros ao centro, ao protagonismo. A principal obra dele é O Navio Negreiro e Outros Poemas, e ele também fazia lírica amorosa. Não tinha exageros, não eram poesias românticas assim, muito idealizadas. E a mais conhecida dele é O Adeus da Teresa. Agora, prosa. Nós temos José de Alencar. Gente, esse cara, ele simplesmente escrevia de tudo. Tipo assim, ele não tinha um estilo no romantismo. Ele tinha vários estilos no romantismo. Ele escreveu o romance indianista, que colocava heróis nacionais, principalmente índios. O mais conhecido é o Guarani e Iracema, que provavelmente você já ouviu falar. E ele escrevia romances urbanos, que é sobre pequenas burguesias, que tem Diva e Senhora, que são histórias de amor com final feliz. Ele também escrevia romances regionalistas, que eram em contextos rurais.
Depois nós temos Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu Moreninha, que provavelmente você já ouviu falar ou viu em alguma questão de vestibular, então lembre-se que faz parte do romantismo, da prosa romântica, que era um romance urbano, ou seja, de pequena burguesia também. Depois nós temos o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, que provavelmente você já ouviu esse nome também, que era também um romance sobre pequena burguesia. Depois, por fim, nós temos o Bernardo Guimarães, que escrevia romances regionalistas, então eram em contextos rurais, era sobre campo. Ele escreveu A Escrava Isaura. Gente, acho que não tem um brasileiro de verdade que não conhece A Escrava Isaura. E, por fim, nós temos o Visconde de Taunay, que também escrevia esses romances ruralistas no campo, etc., e o livro mais famoso dele é Inocência. Então é isso, gente. Espero que agora nós possamos finalizar o romantismo, porque é muito longo. Inclusive, o vídeo que eu fiz sobre o romantismo é basicamente um contexto geral para vocês entenderem como funciona o romantismo. Porque se fosse falar de romantismo, ia precisar de uns 4 vídeos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Queria agradecer meu editor mais uma vez e queria falar para vocês visitarem a página do Instagram da minha parceria @confeitalibras. É isso, galera, e até a próxima.